Levítico, capítulo de número 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E quando alguém pecar, ouvindo a voz de blasfêmia, ou se a testemunha souber e não avisar, levará a sua iniquidade. Saudos irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando mais uma vez é o servo de Deus, o professor Miqueias. Hoje estamos aqui gravando essa aula, né? Essa aula é a aula de número 7, pois eu quero pedir aos irmãos aí que estão me acompanhando, que tem assistido, a cada um de vocês, telespectador, que tem acompanhado, tem assistido, tem gostado do meu trabalho. Eu estou sempre acompanhando aí os comentários aí abaixo. Eu sei que são inúmeras pessoas que têm assistido aí o meu conteúdo. E eu fico feliz, meu coração se regozija por saber que eu estou sendo de incentivo para a sua vida, para seu ministério, para a sua família. E isso é maravilhoso, para a glória de Deus. Desde já eu quero comunicar aos irmãos aí, né, de plantão que tem me assistido. Irmãos, eu estou gravando essa aula aqui atrasada, né, que é a aula 7. Porém, eu estava gravando a aula jovens e a aula adulto. Mas acontece que eu fiquei enfermo aí, né, quase uma semana, com falta de ar, cansaço, sem poder gravar a aula, devido também ao meu trabalho, trabalhando constantemente. Acabou que eu não tive aí a oportunidade de estar gravando essas aulas. Porém, eu estou gravando aqui a aula 7, para que nós possamos aqui só compreender esse assunto, que eu acho que é um assunto que é de grande relevância e eu não poderia deixar passar batido. Porém, estou me programando aí já para gravar a lição 8. A lição 8 vai ter aqui uma pessoa que vai estar me ajudando também nessa aula. Vai estar comigo aqui o diácono Luiz gravando comigo essa aula da lição 8, né? E eu creio que vai ser bênção, vai ser de edificação para seu ministério. Ele vai estar gravando comigo, pois ele me chamou, que ele queria estar fazendo parte. Como eu também convidei eles outras vezes para estar aqui, porém o trabalho dele não permitiu também. Então chegou o momento dele estar gravando comigo aí, né, a lição 8. E eu quero que vocês assistam, compartilhem, tá? Eu vou aqui explanar um pouco essa lição, como de costume. Eu vou orar aqui apresentando a Deus esse trabalho. E eu peço a você que está em casa, você que me assiste pelo seu celular, pelo seu computador, pelo seu tablet, compartilhe com mais alguém, compartilhe, leve conteúdo, leve a essa pessoa isso que vai ser ministrado aqui hoje. Eu quero que você aprenda algo novo aqui hoje, aqui, que você possa retribuir para outros. Desde já eu peço oração pela minha vida, né? Como eu falei, eu tô gravando aqui um pouco debilitado, não tô 100%, ainda tô um pouco cansado, tô um pouco ainda com tosse, mas eu já tô, graças a Deus, tô bem melhor do que eu estava antes. Então, a você que está me acompanhando, que me assiste, vamos orar aqui e vamos dar início a essa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu apresento em tuas mãos, eu apresento, Senhor, esse trabalho, meu Pai. Pai, eu aprendi que tudo que começa com oração dá certo, Pai. Tudo que começa com a sua presença, Pai, é 100%, Pai, que o Senhor venha trabalhar de forma que venha instruir, edificar, alimentar, renovar, meu Pai. Pai, a oração é o caminho, a oração é a chave, a oração é a resposta, a oração é o que dá força. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa esse ensinamento que venha ser de edificação para todos aqueles que me assistem aqui e que contemplam essa aula.
em nome de Jesus. Vamos aqui trabalhar alguns textos, mas antes disso, eu vou entrar aqui na lição da Escola Bíblica Dominical. Eu não sei se vocês aceitam aí, mas também não tem como, né? Mas mesmo assim eu ofereço aí café. Sem café não dá, irmãos. O café é onde que nós repomos aí as nossas forças. Como de costume, a lição 7, tá? Vou estar falando aí. A responsabilidade é individual. Esse aqui já é um tema muito agravante, né? Se você for parar para analisar, a responsabilidade é individual. Texto áureo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o falacismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Vamos para a leitura bíblica em classe, tá, pessoal? Me acompanha aí. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os seus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e contendendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória da sua transgressão com que transgrediu no seu pecado, com que pecou. Neles morrerá. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora a casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela? Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo à sua justiça, conservará este a sua alma em vida? Pois quem desconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Vamos continuar aqui, pessoal. Vamos aqui para a introdução agora dessa aula maravilhosa. Vamos lá. O ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados da Babilônia, que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se emboltaram. Como sabem desse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Para nós que damos continuidade aqui, é interessante notar o texto, que o texto ele faz referência tanto a mandamentos como a lei vigente da época. Se você for ver aqui, eu acabei lendo aqui, para você que está me acompanhando aí, eu acabei lendo aqui Levítico capítulo 5, verso 1. Os sacrifícios pelos pecados ocultos da época de Israel. Como que tiraria um pecado? Como que esse pecado poderia ser extirpado do meio do seu povo? De que forma? Isso é bom você entender para que haja uma compreensão melhor. De que forma Deus aceitava aquela pessoa
depois de ter cometido uma falha grave. Como que Deus aceitava? Você já parou para pensar todos esses fatos? E é fatos alarmantes e agravantes. Porém, Levítico 5:1, que foi o texto básico que eu entrei na aula aqui, fala assim: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo a voz de blasfêmia de que for testemunha, seja o que o viu, o que souber, se o não denunciar, então levará sua iniquidade. Então, analisando aqui esse fato tão importante, o texto base aqui que o professor utilizou aqui, o autor da revista, o texto áureo, ele colocou assim: o filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. Mas nós precisamos aqui ter uma compreensão a respeito do que o texto quer se referir, para que nós chegamos a uma conclusão óbvia, isso é claro. Porém, nós temos aí hoje em dia, e naquela época isso já era um grande alarmante, que eles tinham por entendimento que quando alguém pecasse ou alguma falha fosse cometida, isso poderia vir de gerações dos seus antepassados, como pai, mãe e assim por diante. Exemplo disso é Jó. Aqui é só uma introdução, tá? Exemplo disso é Jó. Quando Jó peca, o que os seus amigos fazem? Zofar. O que eles vão fazer até Jó? Qual é a acusação que esses vai levantar contra Jó? Eles falaram que Jó tinha pecado oculto e que isso poderia ser de quem? Dos seus antepassados, dos seus pais. Mas a Bíblia fala que em todo o tempo Jó não pecou para que viesse acontecer aquilo, pois aquilo era permissão de Deus. Pois a Bíblia, no capítulo 1, dá característica e testemunha de quem era Jó. Então, para aquilo que aconteceu na vida de Jó, não foi por motivo de pecado, não que Jó foi perfeito. Claro que Jó teve falha, mas aquilo que aconteceu na vida de Jó foi uma permissão de Deus. Então, o que Eliú, Zofar, qual eram as acusações dele? As acusações dele é que Jó estava passando por aquilo é porque ele estaria em pecado, em iniquidade. Mas a Bíblia fala que Jó, ele oferecia sacrifício de manhã, à tarde e à noite pelos seus filhos e pela sua família, para que se alguém viesse a pecar, todos aqueles sacrifícios viessem a extirpar o pecado no meio dos seus. Então entenda que na visão da aliança do Antigo Testamento, é uma visão diferente da do Novo Testamento, pois eles observavam a lei e observavam o quê? O pecado. Todos aqueles que tivessem pecado, eles não eram ali automaticamente um servo de Deus, porque quem cometia tais atos não serviria a Deus. E se alguém tivesse na pobreza por tal pecado, também não serviria a Deus, pois aquela pessoa estava naquela situação, porque estaria em pecado. Então, qualquer motivo que a pessoa tivesse naquela instância, naquele momento, por aquela situação, poderia ser um pecado grave ou um pecado mediano, que seria o que nós conhecemos hoje como a maldição hereditária. A maldição hereditária é o que muitas igrejas neo-pentecostal têm aderido, falando que quando tem pessoas que tá com a dor no corpo, aquela dor já vem em 10, 20 anos, é porque a tia dela tinha, passou da tia para a avó, da avó passou para ela, e agora isso vai de geração em geração. A Igreja Universal, ela usa desses métodos aí de maldição hereditária para o quê? Para você fazer ofertas altíssimas, para que você possa ser liberto. Porém, quem liberta é Jesus Cristo. É isso que as pessoas estão esquecendo. Quando eu olho para trás achando que é por causa de um pai, de uma mãe que falhou, ou porque... Vou dar um exemplo. Se você for ver, até na ciência hoje, uma mulher grávida, até na ciência, isso é ciência,
Até na ciência fala que se uma mulher grávida, ela usa algum tipo de entorpecente, essa criança que está no ventre dela vai ser danificada e vai crescer com esses hábitos de desejar os mesmos entorpecentes. Isso é a ciência mostrando que isso parte de quê? Não de uma maldição hereditária, mas daquilo que eu aplico para minha vida. Então, aqui o texto fala que o filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. O que eu entendo com isso? É que a responsabilidade, a salvação, ela é individual. Se você pecar, você vai assumir o seu pecado. Não tem essa de pai assumir o pecado do filho e de filho assumir o pecado do pai. Pois ambos estão na mesma condição de uma salvação, a qual é passado, presente e futuro. Pois a Bíblia do Antigo Testamento, o Antigo Testamento apontava para quem? Para o Messias. Você vai ver que todo o contexto da Antiga Aliança apontava para o Cristo, para o Messias, aquele que havia de vir. E já no Novo Testamento é cumprida a profecia do Messias, pois agora nós esperamos a vinda dele, pois nós já sabemos que ele veio e virá buscar a sua igreja. Então, aquela promessa que era passada, ela se tornou presente. E se tornando presente, agora nós esperamos que é a futura, a nova Jerusalém, aquela que vai nos colher e vai nos levar para uma nova dimensão de espiritualidade para com Deus. Então, nesse sentido, a salvação ela é individual. A salvação ela não pode ser coletiva, como aqui o texto mostra, porque na antiga aliança eles entendiam que quando uma pessoa estivesse passando por qualquer situação, seria um tipo de maldição que ela o recebera e passava de pai para filho e assim por diante, a primeira, quarta, segunda, até a última geração. E isso não era estipado, pois cai por terra aqui, que nós também vamos entrar aqui para explicar melhor. Por que o ceitismo? O ceitismo, que é o ceitismo? O ceitismo é uma nova compreensão de você entender e interpretar de forma equivocada alguns textos da Bíblia. Que aí você vai dar margem para interpretar a Bíblia de forma sem ter a literalidade do contexto, trazendo a luz do seu contexto, mostrando o que ela realmente quer expressar. Então vamos correr aqui. Eu tô na introdução, tá? A introdução. Sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada. O ditado popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se emboltaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do decálogo de Êxodo 25, que foi o que eu acabei de explicar aqui. Deuteronômio 5:9. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão: daqueles que me aborrece é um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel. Segundo tópico, Jeremias e Ezequiel trata do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias, o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações, essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias. E nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Como assim é imediata? Se você for ler o texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, nós vamos tirar aqui, eu vou até abrir aqui, eu tô na versão King James, tá? Eu gosto dessa versão, para que nós possamos interagir um pouco mais com o tema.
Aí eu vou explicar uma coisa aqui que eu acho bem interessante. Nós analisamos aqui. É o versículo 20 do capítulo 18 de Romanos não, de Ezequiel, está falando sobre salvação. Do capítulo 18, do verso 20 ao 32, está se referindo à salvação. Então, arrependa-se e viva. Deus, ele buscava do povo o quê? Um arrependimento. Deus estava exortando o povo a voltar ao princípio da palavra, ao princípio da adoração. Por que isso? Olha bem o versículo 19. Ainda assim dizeis, por que o filho não carrega a iniquidade do pai? Quando o filho tiver feito aquilo que é lícito e certo, e tiver guardado todos os meus estatutos, e os tiver feito, ele certamente viverá. Ou seja, a obediência, o arrependimento, a mudança de mente, a mudança de caráter, a mudança de postura. Por que que o texto ele faz questão de elucidar aqui dois pontos importantes, mostrando que o arrependimento e a salvação? Por que que Abraão, na antiga aliança, se você for ver aqui, e eu li aqui agora aqui, que Jeremias e Ezequiel tratam do mesmo assunto, só que de forma escatológica, mostrando a salvação passada e a salvação presente, é que na salvação passada era pela fé. De que forma? Eles acreditavam no Messias, que o Messias havia de vir e salvar. Na salvação presente é pela fé, pois nós já acreditamos e já vimos que o Messias veio buscar o seu povo. Então a nossa esperança, assim como eles foram, Abraão, a Bíblia fala que Abraão, ele creu e isso foi lhe imputado por justiça. Ou seja, ele bastou o quê? Obedecer e crer na palavra de Deus. Nós hoje fazemos o quê? Pela fé, cremos e obedecemos no único que pode salvar, que é Jesus Cristo. A mesma esperança passada que eles tinham, nós também temos. Pois a esperança que nós temos é que hoje nós conhecemos e sabemos que é por meio dele, o único que é o Salvador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Então, analisando aqui, confrontar este versículo com 2 Samuel 12, 15 e 18, para dizer que há contradição na Bíblia, porque em 2 Samuel, Deus estaria afirmando que cobraria dos filhos os pecados paternos. Eu vou ler aqui agora, para vocês entenderem o que eu estou afirmando, para que a lição fique mais didática. Pega aí, 2 Samuel, capítulo 12, verso 15 e 18. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou a Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi, dizendo-lhe que a criança era morta, porque dizia, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais mal lhe faria? Ou seja, todos aqui, nesse contexto, a qual Davi adultera com Batseba, depois mata ali o seu esposo, e agora desse fruto de pecado nasce uma criança, e essa criança, mesmo Davi jejuando, orando, essa criança vem a falecer. Ou seja, eles entendem que o pecado de Davi ultrapassou para a criança. E por causa daquele pecado que Davi cometeu, ele estava recebendo um duro castigo, que era a sentença da morte da criança. Mas aqui já cai por terra que isso não tem nada a ver. A criança morreu porque tinha que morrer. Isso não é um princípio alternativo, porque hoje nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento deixa isso muito claro,
que o homem, ele está destituído da glória de Deus, ele está afundado nos seus delitos e pecado, pois o salário da morte é o pecado. O salário da morte é o pecado. Então o homem que está destituído da glória de Deus, ele precisa se voltar a Deus, ele precisa buscar a Deus, ele precisa renunciar ao seu pecado, ele precisa se arrepender verdadeiramente, nascendo de novo como uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. Então, ele precisa nascer de novo, ter esse encontro, para que ele possa novamente entrar na comunhão com o próprio Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento fala que a antiga aliança, aquele véu que separava o homem de Deus, hoje já não separa mais, porque esse véu ele foi rasgado. Está escrito lá em Mateus 26:51, esse véu sendo rasgado, o homem hoje ele entra na presença de Deus como livre acesso, ele tem livre acesso a entrar na presença de Deus. Agora basta ele querer deixar e se arrepender dos seus pecados. Vamos continuar aqui. Então, para que nós possamos compreender, antes de tudo, devemos estar cientes de que a declaração do texto em questão é uma referência à passagem de Deuteronômio que fala dos preceitos legais que deveriam ser aplicados por Israel. Assim que o povo se estabelecesse na terra prometida, esses preceitos, por sua vez, se referiam à proibição de se aplicar aos filhos e à punição pelos erros cometido pelos pais, desde que os filhos não tivessem efetivamente se comprometido com tais transgressões. Para o caso de Davi em 2 Samuel, é importante observar que os céticos distorcem a exegese textual, afirmando que o filho do rei fora punido com a morte por causa do pecado do pai, e que é inventada em verdade. Davi que fora punido com a morte do filho, o filho que te nasceu certamente morrerá, para que ninguém diga que houve excesso na nação divina, que puniu Davi com a morte do filho recém-nascido. Devemos lembrar que, devido à soberania divina e à propriedade de Deus sobre tudo o que existe e respira, o Senhor tem todo o direito de proceder como bem lhe apraz. É importante ainda considerar a passagem de Mateus, capítulo 19, verso 14, que é o que eu peguei aqui. Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos continuar aqui no tópico 3, igreja, para nós compreender o problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados que predominou o imaginário popular de Israel veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é conhecida extravagantemente, doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converter a Cristo, deixar de aborrecer a Deus, logo essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornaram uma nova criatura, pois as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Então veja que aqui ele pega mais pesado aqui agora que o autor da lição. Ele faz questão de elucidar o tema, mostrando aqui uma falha grave que tanto esse ditado, porque era um provérbio, né? Que provérbio é algo direto, é algo falado direto. E hoje nós conhecemos o provérbio como um ditado, é algo falado direto. Então, isso se tornou uma realidade lá em Israel por causa da lei. A lei o obrigava que aquele que cometesse o pecado, ele tinha que confessar o pecado. E se ele não confessasse, estava sujeito na lei,
esse pecado ultrapassar algumas barreiras, alcançando a primeira, ou segunda, ou terceira geração. Porém, isso não é base bíblica para se argumentar, pois quem usa esses instrumentos é os movimentos de batalha espiritual. Geralmente as igrejas neopentecostal de batalhas espirituais, ele usa tanto a maldição hereditária, como também usa alguns adventos do Antigo Testamento, como Vale do Sal, como Rosa Ungida, entre outros aí, que vai denominar característica de um evangelho não genuíno, mas um evangelho fajuto, um evangelho que não tem salvação e que muito menos traz arrependimento às pessoas. Então, para eu finalizar essa parte aqui, vamos aqui agora para o subtópico 2, para nós correr um pouco aqui, tá, igreja? Tá aqui, ó. Sobre a salvação para todos os seres humanos. A esperança para o pecado, essa ideia está muito clara no capítulo anterior, que para não deixar dúvida, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes o exemplos claros e ilustrações à vontade de Deus e à salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento ao Novo Testamento. Então veja, igreja, que eu tô no 2 aqui ainda, tá, igreja? Subtópico 2 do tópico 2 agora. Então, porém, igreja, nós temos que analisar que a salvação é individual. E a salvação sendo individual, cada um tem a obrigação de fazer a sua parte. Eu não posso assumir o pecado da minha esposa. Ela não tem condições de assumir os meus pecados, pois quem morreu na cruz foi Jesus Cristo por nós. Então, entendendo isso, eu achei interessante aqui um texto que foi falado aqui, e eu quero ler ele, que vai falar sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nós temos aí o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele nos condensa, nos instruindo e mostrando o caminho. E esse caminho eu tenho o direito de escolha, como também não posso escolher. Eu posso escolher errar, mas posso escolher fazer certo. Aquilo que eu vou assumir é consequência das minhas escolhas. Então, analisando isso, antes de ler esse argumento aqui do autor, eu vou ler aqui o tópico 2, refutando um pensamento falacista. Tanto os exilados da Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estava pagando pelos pecados dos pais. Mesmo depois da refutação de Jerusalém, Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta falacista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Terceiro tópico, tá? Eu vou ler aqui o terceiro tópico também para adiantar aqui, tá? Vamos aqui, o terceiro tópico. Subtópico 2 do terceiro tópico. Duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecado, todo tipo de maldade, iniquidade e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada e se fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Mas se pelo contrário o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu. Então veja, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente? O salvo, aquele que se arrependeu,
aquele que se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Cristo, ele pode sim perder a salvação. Ele pode perder por quê? Porque a salvação ela não é ganha por obras. A salvação não é ganha porque eu tenho um melhor salário, porque eu tenho 4 carros na garagem, porque eu tenho uma casa boa. A salvação é um dom gratuito de Deus, é um dom da graça. Então, a salvação, como faz eu ter ela? Eu posso estar 30 anos na igreja, mas se eu me desvio no meio da minha caminhada, e passo a não crer no evangelho, passo a não confessar mais a palavra de Deus, eu acabei me desviando. E isso resulta em quê? Em perda. Eu posso estar 20 anos, mas se eu sair e não tenho mais comunhão com o corpo de Cristo e estou fora daquilo que eu conheço como livre-arbítrio, o direito da escolha do que é certo e errado, mas eu passo a fazer o errado, então eu passo a andar em pecado. Então o pecado ele gera o quê? Consequências. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, Deus ele já está pagando. Deus ele comprou. O próprio Deus dá o seu filho para comprar uma conta que eu e você não tinha condições de pagar. É a mesma coisa de você ter uma dívida, a qual você sabe que essa dívida você nunca vai conseguir pagar ela. Você sempre vai querer quitar, mas você sempre vai ficar devendo. Então, o próprio Jesus, ele cumpriu o que as escrituras falam. Ele pagou essa dívida e ainda deixou um crédito que é infinito. E esse crédito é o quê? É o direito da escolha. É o livre-arbítrio. É o que eu posso escolher se eu quero a vida eterna ou se eu quero passar a minha vida eterna no inferno. Então eu tenho a livre escolha de saber se eu quero o céu ou se eu quero inferno. Então, analisando o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 20, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor, a salvação, o Salvador Jesus Cristo, se deixa enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que ele nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo e voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhe havia sido dado. Como ele aconteceu o que diz certo provérbio: muito verdade, o cão se volta ao seu princípio e então veja que é tão forte esse texto que o texto faz questão de enraizar no meu e no seu coração que essa tão grande salvação mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deixa claro aqui, é um fundamento específico, pois teria sido melhor que você não conhecesse o evangelho, não conhecesse a palavra, do que conhecendo e se aprofundar nas coisas erradas. Ou seja, deixando o caminho da salvação e se voltando às práticas imundas. Então era melhor que não conhecesse. É isso que ele ambígua aqui o texto. Vamos ler aqui, que ainda estou falando sobre o livre-arbítrio. Assim como Deus não leva em conta os pecados de quem se converte dos seus maus caminhos, pela mesma moeda o justo que se desviar terá os registros de sua vida deletados. O princípio é o mesmo. O pecador que se arrepende viverá. Quando ocorre o contrário, no caso do justo, se desviar de todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado com que cometeu, neles morrerá. Se a ilustração é hipotética, então essa mensagem não pode se aplicar estreitamente à morte física. Existem inúmeros tipos de folhetos, livretos evangélicos que colocam lado a lado
a passagens bíblicas, a alma que pecar morrerá e o salário do pecado é a morte. Então o versículo de Ezequiel 18:4, 20, não podia estar no mesmo contexto daquele do apóstolo Paulo, em Romanos 6:23. É fato que aquilo que não está claro é compreensível pela simples leitura da Bíblia, apresenta grande possibilidade de ser uma crença peculiar. É possível sim, o salvo pode ser, o salvo pode perder a salvação, tanto temporariamente como definitivamente. O caso de Judas Iscariote é emblemático, pois Jesus disse que ele se perdeu. Muitos teólogos do nosso tempo veem desse discurso profético o embrião da soteriologia arminiana. O que é o embrião da soteriologia arminiana? Que é o princípio do livre-arbítrio. Judas, ele sabia o que queria, mas ele preferiu vender Jesus por 30 moedas de prata. Então, nessa escolha que Judas teve de vender Jesus, ele vendeu Jesus e se apostatou, caiu da graça. Ele caiu da graça. Então, ele rejeitou a palavra, que é o caso que entra aqui em 2 Pedro, capítulo 20, verso 21 e 22. Ele caiu da graça, ele deixou o evangelho, ele deixou a mensagem da cruz, ele deixou a verdadeira palavra. Ou seja, Ezequiel está narrando aqui um arrependimento vindo após a salvação. Esse primeiro veio o quê? Primeiro vem o arrependimento e segundo vem a salvação. Então, Ezequiel está pedindo ao povo, está clamando ao povo, está falando ao povo de diversas maneiras, tanto Ezequiel como Jeremias, tanto para ajudar como para os que estavam em Babilônia. Porém, eles não queriam a salvação, pois eles estavam automaticamente se afundados nos seus próprios delitos e pecados. Então, as consequências, elas são narrativas, porém elas são literal. Se eu que sou convertido, eu tô servindo a Deus, se de repente eu me afasto da presença de Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou apostatar, eu vou cair da graça, eu vou deixar aquilo que eu outrora conhecia, fazia e praticava, hoje eu não pratico. Isso que eu caí da fé. Eu me atrofiei na caminhada. Eu deixei de servir. Então, o que Judas Iscariote fez foi isso. Porém, ele teve o livre-arbítrio e a livre escolha. Não é como os calvinistas, que eles entendem que a salvação, Deus escolheu X. Aquele que Deus escolheu, ele pode fazer o que quiser que ele vai ser salvo. Não. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. A banda não toca assim, a banda toca de acordo com aquilo que é princípio e regra. O que é princípio e regra? Eu tenho o direito de escolha. Eu posso roubar, posso matar, posso traficar, posso fazer qualquer tipo de coisa. Mas se eu escolho fazer certo, não roubar, não matar, não traficar, se eu escolho andar justo perante a lei, reto perante a lei, eu tenho escolha. Isso se chama escolha. E a escolha é o que determina a minha vida para a salvação. Vamos continuar aqui o subtópico 3 aqui, tá, igreja? Subtópico 3 aqui embaixo aqui. Sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito. Não são os vossos caminhos torcidos? Pergunta teórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação de forma de pergunta. E o que Yahvé afirma nessa passagem, esses recursos estilísticos são frequentemente nas escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão, é o levita teu irmão? Não errais vós em razão de não saberdes as escrituras e nem o poder de Deus? Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão e os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são corretos e os dos povos torcidos. Segundo subtópico, tá? Sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade é individual.
é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esses atributos é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como um atributo no sentido absoluto de perfeição. Deus é um justo, Deus é juiz justo. Outra coisa aqui que eu quero afirmar aqui, que eu acabei não falando, e eu vou falar aqui agora. O versículo de Lucas, capítulo 11, verso 24 e 26, diz assim: Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando encontra varrida e arrumada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. O que eu entendo com isso é que na antiga aliança, eles tinham a esperança da salvação no Messias que havia de vir. Nós temos a esperança no Jesus que já veio e se entregou por todos nós, como diz João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse princípio já está pré-estabelecido. Outra coisa, o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória dele está naquilo de que desviam-se envergonhar, visto que só pensa nas coisas terrenas. Olha bem esse texto. É impossível, pois que aquele que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram em si. E é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis, para aqueles que o cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espios e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim será queimado. O que eu entendo com isso é que tudo tem um princípio de quê? De pré-estabelecido do livre-arbítrio. Então, o meu pecado não passa para minha filha. Mas tudo resume em quê? Que o pecado alcançou a todos. Porém, o próprio Jesus assume o meu e o seu pecado, dando nós as condições de ser salvo para a vida eterna. Analisando esse cumprimento, o versículo aqui, eu estou no subtópico 3, o tópico 3 aqui agora, tá, irmãos? Olha bem, o arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, contumaz, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento, sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que o mesmo ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando para a prática da justiça, tem o perdão. Todos precisam, todos deixando o pecado e voltando à prática da justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e busca de perdão de Deus. Não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias porque a tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus Cristo. Ou seja, há aí uma maioria que ainda coloca Deus como um ponto de interrogação. Como que eu vou ser salvo? Como que ele vai me libertar? Então, eu preciso crer na palavra que me liberta.
Eu preciso crer no Jesus que veio e salvou a humanidade. Eu preciso crer. Hoje não é pelas obras, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Hoje é pela fé mediante Jesus Cristo. Olha bem esse texto. Para afirmar o que eu acabei de falar aqui, eu vou ler esse texto e vou finalizar aqui. Olha bem. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Ou seja, Jesus hoje, ele é o nosso advogado, ele assume a nossa culpa, ele assume tudo que nós fazemos. Mas para que isso aconteça, para que ele assuma e continua trazendo em mim vida eterna, eu preciso me arrepender dos meus caminhos maus. Eu preciso renunciar às práticas mundanas. Eu preciso me arrepender, ou seja, nascer de novo. E esse nascimento resulta em ser semelhante a ele, tendo mudança de vida no caráter, na conversa, no agir, no falar e no se portar. Então, analisando esse fundamento, que é um fundamento básico que eu sei que você conhece, mas para finalizar aqui, eu quero ler aqui um pouco desse comentário, só para afirmar o que eu ia falar aqui. Só para afirmar mesmo. Entendo-se que Israel não é capaz de contribuir com essa nova realidade, pois havia profanado o nome de Yahvé. Esclarece que não é por causa de vocês que eu faço casa de Israel, mas pelo meu santo nome, e fechar essa sessão. Não por causa de vocês que fique bem sucedido, eu faço isso porquanto o Senhor, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos meus caminhos, casa de Israel, ou casa rebelde. Pois eles não queriam aceitar o arrependimento, eles não queriam, ou seja, se arrepender verdadeiramente e buscar a salvação no único que poderia dar. Então, o povo já no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles estavam já não acreditando e não professando mais o nome santo de Jesus Cristo. Veja o ponto que o povo chegou. Então, a conclusão é, depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. E nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Ou seja, qual é a nossa responsabilidade? Pregar a palavra para que todos, sem exceção, se converta e se arrependa dos seus pecados e volte ao único que pode salvar. Irmãos, essa é a aula de hoje, tá? Confesso aos irmãos que eu tô dando aqui a aula, mas eu tô um pouco debilitado. Mas Deus me deu graça aqui para gravar essa aula. Peço aí que vocês continuem aí compartilhando, assistindo. Agradeço a Deus pelas suas vidas, tá? Obrigado mesmo por tudo que vocês têm feito aí e continue orando por mim. Não está sendo fácil gravar essas aulas, pois o tempo está sendo muito pouco devido ao meu trabalho, então está muito corrido para mim, mas eu quero continuar gravando e trazendo conteúdos relevantes para a sua vida. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.